Ah, turminha, eu já fiz a revisão, né, pai? Eu mandei no dia de ontem a revisão, né? Já terminamos os nossos capítulos 5 e 6, certo? Fizemos um quiz durante o nosso percurso nesse terceiro bimestre, no módulo 3, não é isso? E falamos de assuntos variados. Aí na última aula eu fiz, claro e evidentemente, a revisão. Né? Nessa revisão, vocês sabem que eu sempre costumo fazer a revisão bem espelhada na prova. Não que você não tenha que ler o livro, não que você não tenha que ver as questões do quiz, não que você não tenha que ver... Desculpa, gente, estou muito gripado hoje, certo? Então estou com um pouco de dor de cabeça, tá? Então, não que você não tenha que ver as outras aulas, dar uma olhadinha, tá tudo lá no Google Sala de Aula, né? Só ir dar uma olhada e tal, dar uma verificada, certo? Então a revisão já foi feita ontem. Então, só para dar um grau a mais, eu vou fazer uma aula bem diferente. Eu vou dar uma misturada nos nossos assuntos, desde o mês de agosto até o mês de setembro, que é esse mês que nós estamos, né? Agosto, setembro, certo? Que é onde a gente vai terminar, claro, evidentemente, o nosso terceiro bimestre. Tá certo? Então, vamos fazer assim uma mistura, vamos fazer uma mixagem das aulas, tá? E reparar isso nos melhores momentos das nossas aulas do terceiro bimestre. Tá certo? Preste atenção, tem as dicas e, claro, olha a aula da revisão também, que é fundamental para que você tire uma boa nota nas aulas. Tá bom? Então, cheiro para vocês, boa sorte lá na prova. Eu ainda vou mandar o último vídeo na terça-feira para a turma. Não, algumas turmas vão receber os vídeos, né? Certo? Mas só algumas, né? Porque não tem aula na terça, não é isso? Não, pronto. O sexto da manhã e o nono da manhã não tem aulas na terça, não é isso? Só tem aula quinta e sexta. E é para vocês que eu estou me referindo a isso. Então dá uma olhadinha nos melhores momentos das nossas aulas, certo? Do terceiro bimestre, módulo 3, certo? E vai ficar passando, né? Vai ficar passando e presta uma atençãozinha. Tá bom? Beijos para vocês. Tchau, tchau. Olá, nono ano! Então vamos lá, cansaço, né? Mas é normal. Na aula passada eu passei um quiz sobre regiões polares para vocês, pegando o foco do movimento de rotação e translação, que ajuda a definir essas regiões polares. Não foi isso? Então eu tenho a formação do Polo Norte acima do Círculo Polar Ártico e a formação do Polo Sul abaixo do Círculo Polar Antártico, não é isso? O eixo de inclinação é que acaba delimitando as linhas imaginárias mais importantes. Por exemplo, o ponto em que o Sol para de atingir. Ou seja, o Sol atinge com o eixo de inclinação e o movimento de rotação, o Sol deixa de atingir aquele lugar e passa até, em alguns lugares, até 6 meses sem atingir, fazendo as regiões polares. Não é isso? Aí seria o Círculo Polar Ártico de um lado e o Círculo Polar Antártico do outro. A maior incidência do Sol se dá no hemisfério norte e no hemisfério sul, e ele vai até um certo ponto no hemisfério sul e até um certo ponto no hemisfério norte. Por isso que se estabeleceu o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Tá certo? Então essas linhas elas não são por acaso. Tá ok? Então nós temos essa formação das regiões polares. Tá ok? Existe biodiversidade na Antártica? Claro que existe. Vou já mostrar para vocês. Tá certo? Então, o Polo Norte, claro, e a gente subentende também a calota polar. Né? Calota é tipo aquele negócio do carro. Aquela calota fica ali na roda, no pneu do carro. Como aparenta, né?
tem um nome lá, calota polar. Em cima, que é coberta de gelo, e embaixo, que é coberta de gelo. Polo Norte e Polo Sul. Certinho? Vocês viram que eu falei sobre o afélio. O que é o afélio? É o ponto, até uma das perguntas do quiz. Certo? É o ponto que a Terra fica mais distante do Sol. Fazendo com que o Sul, a Antártida, fique mais fria do que o Polo Norte. Assim, se contar todos os picos de friagem. O Polo Norte alcança isso de frio. O Antártico alcança isso por conta, uma das coisas que explica isso, claro, é o afélio, o momento em que a Terra está mais distante do Sol. Certo? Ó, tem uma coisa que a gente deixa, quem quiser pensar, que pense. Tem muita gente que diz que a Terra, os terraplanistas dizem que a Terra é plana. Mas uma das coisas que explica esse fenômeno, certo? A inclinação, certo? Por quê? Porque a Terra ela fica exposta diferentemente, por isso que é ao contrário as estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul, eu expliquei isso, certo? Então, a esfericidade da Terra é que explica isso, porque ela é esférica e ele tem essa inclinação no seu eixo. Então, uma parte fica mais exposta ao Sol, no movimento de translação. Tá? Então, isso que vai explicar as estações do ano. Tá? Isso que vai explicar porque que algumas áreas do planeta o Sol não atinge. O Sol não chega em determinado período do ano. Mas em outro o Sol não para de atingir, fica atingindo direto. Né? Que faz com que alguns lugares fiquem metade do ano no escuro e metade do ano claro. São lugares muito raros, mas existem. Tá bom? E o próprio movimento de translação, que além do periélio e do afélio, tem os seus solstícios de equinócios, certo? A Terra não faz uma rotação perfeita. Ela tem momento que ela está mais distante, como eu já expliquei. Né? Então isso explica a formação das calotas polares ou das regiões polares, que a gente sabe que um dos grandes problemas, e a gente vai falar isso lá no módulo 4, um dos grandes problemas e um dos grandes medos do homem para o futuro, para garantir que este planeta esteja adaptado para gerações futuras, é exatamente o aquecimento global, certo? Que pode provocar o derretimento dessas neves dos polos, fazendo com que os oceanos subam seus níveis, certo? Fazendo com que cidades litorâneas fiquem debaixo d'água. E nossa cidade aqui, Fortaleza, é uma cidade litorânea. Ou a cidade toda ou parte da cidade, que também não é assim, ele vai derreter de uma vez, lá vem, não é assim, né? Mas derretendo aos poucos, o nível tende a subir, e cidades e lugares que estão mais, digamos assim, mais para dentro do mar, ou lugares que estão mais para dentro do mar, tendem a sofrer mais rápido. Por exemplo, a Holanda, que é considerada um país baixo, que soterrou o mar para ter mais área de cidade, de agricultura, né, e tal, e fez diques, mas aí o mar subindo ele pode comprometer mesmo esses diques sendo de alta tecnologia e mesmo esses diques serem altamente resistentes. Mas contra as forças da natureza a gente sabe que é meio complicado. E também Veneza, né, na Itália, né, que várias ruas de Veneza são hidrovias. Certo? Então tem toda esta problemática. Tá? Então vamos dar só uma voltinha pelo módulo 3. Certo? Módulo 3. Então nós falamos sobre módulo 3, capítulo 5, Oceania. Certo? E regiões polares. Então falamos, claro, damos destaque à Austrália e à Nova Zelândia, principalmente a Austrália. Demos destaque à Grande Barreira de Corais. Foi isso? Está bem aqui também. Espera aí. Aqui. Grande Barreira de Coral. Certo? A Grande Barreira Australiana. Maior organismo vivo do mundo. Que também está sofrendo por conta do aquecimento global, que aquece a temperatura do mar. Tá? Aí nós temos os atóis, né, que é aquela formação de ilhotas
né, formam os atóis, e tem muito lá na Oceania. A Oceania que é formada pelas ilhas da Micronésia, Melanésia, Polinésia e por aí vai. Certo? Que a Austrália era uma colônia penal, que foi colonizada pela Inglaterra e que sofreu com a geração roubada. Estão lembrados? E eu mostrei alguns vídeos super interessantes sobre a Oceania. Certo? Lembrando que a Austrália e a Nova Zelândia são países recentes, em termos de, no que se refere às suas independências, que já são desenvolvidos. E o Brasil já faz tempo que é independente, e cadê este desenvolvimento do nosso país, né? Pronto. Então tá aqui as regiões polares. Polo Norte, Polo Sul. Ou melhor, Polo Sul, Polo Norte. Tá? Então, nós temos a Antártida, no Polo Sul, certo? E nós temos o Polo Norte naquela região lá que engloba alguns continentes, né? Por exemplo, a América tem áreas no Polo Norte, a Ásia tem áreas no Polo Norte e a Europa tem áreas no Polo Norte. Fora esses três continentes, nem a Oceania e nem a África, e claro, nem a Antártida, que é o continente gelado do Sul, tem áreas no Polo Norte, claro e evidentemente. Certo? Vocês lembram que existe um aparelho que hoje ele ficou meio rudimentar, né? Ele ficou meio obsoleto, a palavra certa é obsoleto. Rudimentar ele já era, né? Mas ele ficou obsoleto com a invenção do GPS. Então o GPS, ele é aquele aparelho que estabelece sua coordenada geográfica, né? E o que é coordenada geográfica? Coordenada geográfica. Eu sei bem que a posição do indivíduo no planeta é de uma coisa, então. Mas a bússola foi fundamental, ela teve sua fundamental importância em determinados períodos, assim, a partir de um certo período ainda daquelas grandes navegações. No começo eles usavam mais as estrelas, não tinha a bússola ainda, mas depois a bússola aparece no caminho dessas pessoas, certo? Então ela passa a ser, assim como o fogo foi uma coisa que quando o homem ele aprende a dominar, foi uma coisa essencial para ele, né? E hoje é uma coisa tão fácil de fazer, a gente risca um fósforo e já era, né? Então a bússola também, ela libertou o homem de estar dependendo de se orientar pelas estrelas, porque ela aponta para o norte. Mas qual o norte? O geográfico ou o magnético? Claro que a bússola aponta para o norte magnético, certo? E vai mudar, mas vai demorar muitos milhões de anos ainda para mudar, tá? O magnetismo da Terra está no Polo Norte, vai mudar para o Polo Sul, certo? Aí você tem aqui a formação das banquisas, tá? Formação das banquisas, que é aquela camadinha fina de gelo que fica ali no mar. E você tem a formação da inlândices, que é uma espécie de camada, só que é do continente, certo? E de água doce, não é de água gelada como as banquisas. E claro, que a gente pensa logo em quem? No Leonardo DiCaprio e na Kate Winslet, né? Que é exatamente o iceberg. Por quê? Porque foi o iceberg responsável por bater ali no Titanic, em 1912, no Atlântico Norte, fazendo com que o navio viesse a pique. Né? O navio vai a pique, quer dizer que ele vai afundar. Ele afundou. Tem várias teses sobre isso aí, né? Inclusive há quem diga que ele já estava com um problema lá numa das proas, né? E o iceberg só fez terminar de arrebentar. Né? A empresa não quis adiar a viagem para fazer o conserto, porque isso iria acarretar um prejuízo de milhões, então eles quiseram evitar o prejuízo e acabaram provocando uma das tragédias, das grandes tragédias aí em termos de navegação da humanidade. Tragédia, quando eu estou dizendo, não aquilo que se refere à guerra, porque não foi na guerra, foi uma fatalidade ali, né? O navio afundou, certo? Por conta dos fogos. Outros navios que poderiam ter resgatado as pessoas não foram, porque você até era comemorando, lá todo mundo na festa, né? Até que chegaram-se o socorro, muitos se salvaram porque ficaram nos botos, outros caíram na água,
muitos não morreram nem por conta do impacto e do afundamento do navio. Muitos morreram por hipotermia mesmo, né? O Leonardo DiCaprio, por exemplo, o Jack, tô brincando, né? Claro, mas muita gente morreu em hipotermia. O que é isso, hipotermia? É quando o corpo vai perdendo calor por conta do frio exagerado, é como milhões de agulhas estivessem sendo enfiadas no seu corpo, até que o corpo para de funcionar. Parou ali, pronto, teve hipotermia. Certo? Olá, turma do 9º ano, tá? Vamos... Lembrando que eu mandei o quiz para vocês, mandei de novo com a narração, tá? Apesar de ter sido bem aceito, mas alguns alunos gostariam de saber algum significado de algumas palavras que estavam lá nas opções, então eu resolvi remandar o vídeo com a narração e essa aula já para a gente adiantar o nosso assunto sobre globalização, tá? Vamos começar com a música. Eu vou fazer algumas questões que já estão anotadas aqui para eu não esquecer, né? São 5 questões, tá? Mas vou começar com a música antes das questões. As questões vão aparecer e eu vou dizer a resposta, tá? Então bora lá. Vou falar de globalização. O que é isso então? Uma forma de interação de elementos políticos, econômicos e culturais que permanecem constantes, mudanças e muito mais. Representar uma nova concepção de mundo que discute todo acontecimento tecnológico ou na comunicação. Seu objetivo é qual? Internacionalização do capital. Captou aí? Vamos de novo. Vou falar de globalização. O que é isso então? Uma forma de interação de elementos políticos, econômicos e culturais que permanecem constantes, mudanças e muito mais. Representar uma nova concepção de mundo que discute todo acontecimento tecnológico na comunicação. Seu objetivo é qual? Internacionalização do capital. Então vamos para as perguntas. Bom, com relação a essa pergunta tem na música, né? Então, quer dizer, o que é globalização? Como é que eu poderia definir globalização? Globalização é tipo aquilo que todo mundo sabe que é, mas ninguém sabe explicar. Não tem? Você chega para alguém conhecido de você e dizer, o que é isso? Até para eu sei o que é, mas não sei explicar. Então vamos dar uma explicação bem simples do que seria a globalização. Globalização é uma forma de interação de elementos políticos, econômicos, culturais, sociais, etc., entre os países e dentro dos países e que permanece em constante mudança. Certo? Ou seja, essa interação entre os países economicamente, por exemplo, um país tem um problema... como aconteceu em 1929, 1929 mesmo. Já ia falar do golpe de 30. 1929, que gerou o golpe de 30, bom que se diga no Brasil. Aí,
a Bolsa de Nova York quebrou e saiu quebrando o mundo capitalista todo. Um país ficou de fora, que era a União Soviética, porque não era capitalista, tá? Então, uma crise que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo, crises nos anos 90, na Argentina, no Japão, na Tailândia e tal, saíram se espalhando pelo mundo e prejudicou a economia do mundo todo. Então isso quer dizer que os países estão muito conectados economicamente, ou seja, eles estão globalizados, né? Além de tudo, tem as questões culturais. A gente vai cada vez mais absorvendo a maneira de pensar, ser e agir de outras civilizações. Tá? Por exemplo, você acorda cedinho, né? Você toma um breakfast, pega um busão, vai no shopping center. No shopping center você vai numa lan house, aí você faz downloads, sai, vai lá no self-service, né? Aí você sai do self-service, volta para a lan house, vai navegar no YouTube, né? E você vai baixar alguns programas, onde você bota no seu pendrive para poder levar para casa. Aí você sai um pouquinho mais cedo da lan house para pegar o happy hour, né? Certo? Então você sai mais cedo para pegar o happy hour, pegar o busão de volta e evitar a hora do rush, né? Então aí da hora do rush você pega, chega na sua house, dá um trato no look e cai na night, né? Estão vendo a mistura das línguas? Isso tem relação direta com a globalização. Então ela se dá em várias áreas, no campo político, no campo econômico, cultural e etc. Tá bom? O que representa a globalização? A globalização representa uma nova concepção de mundo que discute simultaneamente os acontecimentos tecnológicos e na comunicação. Tá certo? Então, digamos assim, o grande condutor da globalização é a comunicação. E o grande condutor da comunicação é a tecnologia, né? Antigamente a gente tinha um simples telefone. Hoje nós temos os telefones celulares, que servem para um monte de coisas, inclusive para você ligar para outra pessoa, que a gente esqueceu que foi para isso que ele surgiu. Você faz um monte de coisa, menos ligar diretamente. Alô, estou aqui, né? Então, isso tem a ver com a tecnologia. E a tecnologia ela se deu em vários ramos na área do período técnico-científico informacional. Né? Muito do que a gente tem hoje, muito do que a gente utiliza hoje tem a ver com o avanço da tecnologia e, claro, deu suporte para a globalização. Você viu a propaganda, né? O marketing de determinado produto, que é um produto que o nome é internacionalizado. Um Samsung, então, um iPod, um Samsung, tá? Aí você, nossa, eu quero, mas é em dólar. Eu pago. Você faz a conversão aí da moeda e vai lá e compra o Samsung. Não é isso? E com isso você vai facilitar a sua comunicação, tá? Porque, evidentemente, o mundo hoje está comunicado. Né? O elemento mais comum das comunicações hoje é o celular, tá? Até para acessar a internet, tá bom? Então representa uma nova concepção do mundo que discute simultaneamente os acontecimentos tecnológicos e na comunicação. Tá, outra pergunta, essa é mais direta. Qual o grande objetivo da globalização? Tem lá no final da musiquinha, se você voltar à música você vai ver. Então, qual o objetivo da comunicação? Simples, internacionalização do capital.
O que é capital? Capital é money, dinheiro, bufunfa. Né? Por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos. Então o que você vai fazer primeiramente? Comprar dólar. Você vai viajar para a Europeia, para a União Europeia na zona do euro. Primeira coisa que você vai comprar, o que é? Euro. Não é isso? Você vai para qualquer país, a moeda é diferente, evidentemente você tem que comprar a moeda local, senão você vai passar fome, não vai conseguir comprar comida. Alguns lugares até aceitam real, né? Principalmente na América do Sul, mas não são todos. Então vai ser complicado você se virar por lá. Então você tem que comprar moeda local, né? Então, mesma coisa do pessoal que vem para cá, tem que comprar o real. Aí, isso tem a ver exatamente com uma questão econômica, no que se refere a moeda tá mais cara ou mais barata. Por exemplo, se você for viajar para os Estados Unidos agora, sua viagem vai ser muito cara do que há 3 anos atrás, por exemplo. Por quê, professor? Porque o dólar está muito caro. Se o dólar tivesse mais barato, você ia comprar dólar e comprar mais barato. Então você ia economizar o seu real. Então, isso tem a ver com o câmbio, né? O câmbio. Lembrando que o dólar ainda é parâmetro para as trocas comerciais, não é isso? Para as trocas cambiais. Hoje eu tô que tô. Tá? Então, se tivesse uma moeda única, mas para isso só seria possível se houvesse um grande acordo entre os países para que houvesse apenas uma moeda no mundo. Aí você não ia ter que comprar dólar para os Estados Unidos, euro na Europa, né? Nem ninguém precisava comprar real. Seria uma moeda única para o mundo. Isso facilitaria muito, né? Principalmente na questão do turismo e tal. E também, né, porque todos os países têm os seus negócios financeiros. O governo brasileiro, por exemplo, tem suas reservas cambiais, ou seja, suas reservas de dólar. Ganhou um absurdo de dinheiro agora porque o dólar subiu, está muito alto, ok? Prontinho. Temos aí a pergunta: qual o grande símbolo da globalização hoje? Eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, que o grande símbolo da globalização, certo? É o modal na comunicação, certo? É um veículo de comunicação, claro, hoje utilizadíssimo, né? Se não fosse ele, não sei nem como é que a gente estaria nesta pandemia, né? Teria todo mundo pirado. Então, o grande símbolo da globalização, sem dúvida nenhuma, é a www, a rede espalhada pelo mundo, ou seja, a internet, que é acessada via computador, via celular. Não é isso? Ok, próximo. Economia, a gente sabe disso. Nem ele muito baixo, nem ele alto. Ele meio que instável. É bom para a economia. Estando estável. O dólar está R$3, mas está estável já faz um ano. Então isso é bom para a economia, porque dá para você ter mais ou menos um controle. Né? Ele muito baixo também, ele pode gerar distorções no mercado. Não é isso? Né? Aconteceu no governo do Fernando Henrique, quando o real foi feito, certo? E o Fernando Henrique mesmo causou a desvalorização do real para que não tivéssemos um problema com relação ao dólar muito baixo, tá? Para os brasileiros, mais uma notícia para os brasileiros: globalização ainda é lenta. Claro, os países de mais tecnologia, como Japão, Estados Unidos, países da Europa, principalmente da parte ocidental, né? Porque hoje tem a União Europeia, né? Então, quer dizer, os países estão mais homogêneos nas suas atitudes, vamos dizer assim. Né? Porque tem uma política comum de defesa, uma política agrícola comum. Tem o euro, que é a moeda que serve para todos os países. Né? Tinha um problema na Inglaterra, da Dinamarca, que tinha suas moedas como símbolos nacionais. Mas, né, claro e evidente que você que você tem, né, essa globalização, certo? Bem forte nesses países com maior tecnologia.
Já o Brasil tem as suas tecnologias, o Brasil tem um complexo industrial de fazer inveja a muitos países do mundo, que são até desenvolvidos, certo? O Brasil tem a sua rede de comunicação, tem seus cabos óticos, inclusive 3 saem daqui de Fortaleza para a Europa e para os Estados Unidos, né? Então, ele que faz essa comunicação, intensifica essa comunicação, inclusive da própria internet. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa de que quanto mais tecnologia, mais dinheiro, mais poder, melhor é a economia de um país, mais intensa é a sua globalização. Essa que é a realidade do mundo. O Brasil é um país meio intermediário, já que o Brasil é um país em desenvolvimento, mas claro, tem países muito mais atrasados que estão aquém desta globalização. E dentro desses países é que a grande parte da maioria da população nem tem acesso às coisas do mundo moderno, como internet, celular, computador, etc. etc. Né? A gente sabe disso. Ok? Então eu tenho, nesse mundo globalizado, os fluxos econômicos, por exemplo, como eu disse, em 1929 os Estados Unidos quebrou a partir da quebra da Bolsa de Nova York. A globalização era menos intensa, mas os países capitalistas quebraram. Quem ficou de fora foi a União Soviética, que não era mais capitalista. Em 2008, a globalização era muito mais intensa, certo? E vários países também sofreram essa crise. Essa crise chegou ao Brasil, segundo o nosso presidente da época, chegou com uma marolinha. Essa tsunami, ela chegou no Brasil com o perfil de marolinha. Uma marola é uma ondazinha bem pequenininha. Não é isso? Então veio uma marola. Certo? Realmente o Brasil não sentiu tanto os efeitos, tanto que o Brasil estava crescendo muito economicamente na época. Estava crescendo, inclusive, a índices chineses. Certo? Mas por quê? Porque já entra um novo modelo econômico, que é o neoliberalismo. No neoliberalismo, como disse, o governo interfere na economia, como é a história do dólar. Né? Por exemplo, quando o consumo está exagerado, o que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Certo? Por exemplo, o governo não mexeu na taxa de juros, não aumentou e o consumo aumenta e vários preços, por conta do consumo mais alto, é a lei do capitalismo, quanto maior a procura, maior o preço. Certo? Quando a procura supera a oferta, o preço tende a subir. É isso que acontece com a gasolina no Brasil, que a procura é muito alta. Muita gente não entende. A gasolina chegou a ser R$ 3,70, mas porque como muita gente estava em casa, muita gente não estava utilizando automóvel, o consumo drástico da gasolina, né, o consumo da gasolina teve uma queda drástica. Aí fez com que o preço caia. Se eles mantêm a gasolina a R$ 4,60 e o povo continua comprando, por que eles vão baixar? É a lei da oferta e da procura. Se eles mantêm o óleo a R$ 6 ou R$ 7 reais e a população continua comprando na mesma quantidade que é acostumado, por que eles vão baixar? Agora, a tendência do mercado é que, por exemplo, subiu o preço. Vamos pegar o óleo como exemplo, né, que muita gente está falando do preço do óleo, do arroz também. Vamos pegar o óleo como exemplo. O preço do óleo sobe, só que as pessoas continuam comprando, né? Aí vai subindo, de 4 passa para 5, aí vai subindo, de 5 passa para 6, o pessoal continua comprando, de 7, quando chega no 7, só um exemplo, estou dizendo que vai acontecer, pode chegar a 8, 9, 10, 11, né? Vai depender, quando o consumo cair, evidentemente o preço cai. Essa é uma realidade do capitalismo, se bem que o Brasil é um país tão estranho que nem o capitalismo funciona direito aqui, né? Então é assim, ó, você tem o óleo subindo. Vamos supor que ele chegou a R$ 8,00, só uma ideia. Em alguns lugares está mais que isso, e em alguns lugares está menos que isso. Aí depende do consumidor procurar onde está mais barato. Né? Isso é uma tática, tem que ser uma tática dos consumidores no capitalismo. E outra coisa, quando o preço sobe, a consciência de trocar por um outro produto. Quando isso for possível. O arroz está caro, vamos comer mais macarrão e diminuir o consumo do arroz. A tendência é o preço baixar. Claro que às vezes isso não acontece, porque o brasileiro é um papa-arroz, por exemplo, e o governo tem que interferir. Diz, o arroz já está muito caro. Aí o governo subsidia
preço do arroz e faz com que o preço caia. Isso também pode acontecer. Por isso que a gente vive no neoliberalismo. Já aconteceu no Brasil, com relação ao arroz, estava subindo muito, e o governo brasileiro subsidiou e o preço caiu para metade. E permaneceu durante muito tempo assim, agora que veio, né, nessa conta da pandemia, muito consumo, muita gente em casa, muita gente com mais tempo para se alimentar. Tudo isso reflete, claro, na economia, a gente sabe disso. Pronto, mas pegando o óleo ainda como exemplo. Aí chegou aí, os consumidores, vamos supor que eles chegam, aí diz assim, eita, o óleo já está R$8. Né? Muita gente faz sua feira semanal, alguns vão comprando no dia a dia e alguns compram mensal. Então, vamos dizer, nas compras semanais, a pessoa compra, ele não tem uma família tão grande, são 3 pessoas só na família, ele acha que, por exemplo, 3 latas de óleo dá para consumir durante o mês até ele fazer as novas compras. Certo? Só que aí ele é acostumado a comprar aquelas 3 latas de óleo. Aí ela pensa assim, poxa, mas está muito caro, vamos reduzir para 2, vamos economizar o máximo e aproveitar o máximo de óleo que a gente puder. A gente fez a batatinha, sobrou o óleo lá, a gente guarda, coloca num depósitozinho, né, peneira, coloca num depósitozinho e vamos reutilizando esse óleo. Até o ponto que não der mais, que ele está totalmente preto, aí não dá mais para usar. Pronto, aí então em vez de comprar 3, ele compra 2. O cara que faz a compra por semana, ou a família que faz a compra por semana, que compra, vamos supor, 2 latas de óleo por semana, aí reduz para 1. Quem consumia 1 por semana, passa a economizar a ponto que aquela lata de óleo dê para 2 semanas em vez de 1. Ou seja, meia lata de óleo por semana. Então, com a redução do consumo, aí já começa a sobrar produto no estoque, na prateleira. O pessoal não está comprando tanto porque está muito caro. Aí a tendência é o preço baixar. Se o pessoal continuar comprando do mesmo jeito, no mesmo patamar, na mesma quantidade, evidentemente que a tendência sempre vai ser o preço subir. Tá? O preço só não vai subir se o governo meter lá a sua mão, dizer, eu vou subsidiar o óleo, vou tirar imposto sobre o produto para que o preço barateie, certo? E chegue mais barato para o consumidor. Isso é o capitalismo. Isso tem a ver também, claro e evidentemente, com a globalização. Por exemplo, às vezes quando você tem o dólar caro, o trigo, o Brasil importa trigo. E o dólar, o preço do trigo, o valor é em dólar. Quando o dólar sobe, o preço do trigo sobe. Então o Brasil vai comprar trigo mais caro. Comprando mais caro, o que acontece? O reflexo vai lá para os produtos que são derivados do trigo, tipo o pãozinho nosso de cada dia. Tá? Às vezes o governo também, volto a dizer, como o dólar está alto, o governo subsidia, baixa os impostos sobre as importações do trigo e faz com que o preço continue chegando mais ou menos do mesmo jeito. Aí vai depender da capacidade do governo de gerenciar a economia, onde a presença do ministro da Economia é fundamental para essas questões, né? Como diz o nosso presidente, essas questões. Certinho? Então é assim que funciona o capitalismo. Aí a tendência do governo nesse modelo neoliberal é ele interferir na economia, para evitar que os preços fiquem... O arroz preocupa porque o brasileiro é um paparroz, como é a população mundial. Né? Se come muito arroz no mundo. Certo? Então, o básico do almoço, da janta do brasileiro é o arroz. Se você verificar quando se for sua mãe que bota a sua comida, ou se você vai lá e se serve, você tem uma tendência a colocar mais arroz do que qualquer outra coisa. Não é isso? Pronto. Então, é fundamental, nessa questão do arroz, que o governo interfira. Ou que a população, em vez de consumir tanto, passe a consumir um pouquinho, troca pelo macarrão, aumente a quantidade, se bem que o feijão não pode nem falar que está caro do mesmo jeito. Certo? Então, sempre o governo passa por esses desafios. Certo? Aí nós temos os fluxos de informação. Esses fluxos de informação, eles acabam interferindo no valor da bolsa. Está com rumor que o governo vai declarar a moratória lá na Grécia. O mundo capitalista quebra.
Mundo globalizado. Rumores, não é nem que é moratória, deixar de pagar as suas dívidas externas. Aí o mundo já quer. Né? Aí nós temos o fluxo de pessoas, né? Que foi o que gerou, claro, a pandemia. Uma doença que era concentrada em um país espalhou-se pelo mundo todo. Porque o fluxo de pessoas de um continente, de um país, de um lugar para o outro é muito grande. Certo? Então isso gerou essa pandemia, fluxo de pessoas. Claro que também o fluxo da informação foi fundamental para que a coisa não piorasse. Imagine se tivéssemos o fluxo de pessoas sem fluxo de informação, essa pandemia se espalhando, todo mundo morrendo sem saber de que era, né? Porque não tem um fluxo de informação, certo? E a pandemia estabelecida e ninguém, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, vai todo mundo morrer, né? Outras epidemias já passaram por isso quando a gente não tinha as informações em tempo real que a gente tem hoje. E claro, vocês lembram muito bem que uma das maiores preocupações com o isolamento social... Vamos lá, nono ano. Espero que vocês tenham curtido, né, e a nossa última aula. Espero que vocês tenham visto aí alguns lugares do nosso bairro que mostram mais incisivamente a globalização. Tá certo? Inclusive, se você reparar, eu fiz uma previsão. Eu disse que uma das alternativas do governo para a questão do preço quando aumenta demais seria a redução dos impostos, né? O governo agora zerou o imposto sobre o arroz para diminuir o preço, para tentar, né? Vamos ver se vai dar certo. Já foi feito em 2004, é bom que se diga. E deu certo na época, não sei se vai dar certo agora, mas porque aumenta as importações de arroz para o Brasil e os produtores nacionais, com medo de perder mercado, começam a voltar a abastecer o mercado em detrimento do mercado internacional. Sabem eles que eles podem até exportar para a China, não é isso? Mas a China não vai comprar o arroz do Brasil a vida toda, já que eles são um dos maiores produtores de arroz do mundo, fica sempre ali disputando com o Japão e com os países do Sudeste Asiático essa condição de grande produtor. Tá certo? Vamos lá, página 39. Página 39. Né? Vou falar de globalização. O que é isso então? Uma forma de interação de elementos políticos, econômicos e culturais. Tem aí, ó. Qual foi o início da globalização? Que permanecem constantes, mudanças e muito mais. Aí se eu perguntar, o que é globalização? Forma de interação de elementos políticos, econômicos, culturais, etc., entre os países que permanecem em constante mudança. Deu para entender? Não, vou falar mais devagar. É uma forma de interação de elementos políticos, econômicos, sociais, culturais, etc., certo? Que permanecem em constante mudança. Representam a nova concepção de mundo, né, que discute simultaneamente os acontecimentos tecnológicos e na comunicação e tem como principal objetivo a internacionalização do capital. Então tem assim, determinar, qual foi o início da globalização. Determinar qual foi o início da globalização não é uma tarefa fácil. Existe uma grande discussão sobre o tema. Estou lendo aqui a leitura complementarzinha da página 39, está na apostila de vocês, tá bom? Alguns estudiosos acreditam que a globalização ela é recente. Corresponde à atual fase do capitalismo, seria uma espécie de subfase do capitalismo, né? Tem a fase comercial, industrial, financeira, há quem diga que é informacional, mas existem subfases, modelos econômicos, tudo isso é complicado, né? Mas dá para ter uma percepção. Fases mesmo seriam essas aí que eu citei, 3 fases para muitos, 4 fases para outros, certo? Então uma subfase seria esse processo da globalização. Se bem que há quem diga, que é o que vai explicar aqui, que ela teria início ainda no capitalismo comercial. E há quem diga que não, só no capitalismo financeiro. E há quem diga que não, só no capitalismo informacional. Para quem acredita no capitalismo informacional. Então, lembrado do que é capitalismo? Vamos rever o que é capitalismo, só para a gente não esquecer, com violão, tá bom?
Nunca mais eu toquei violão no nono ano, né? Então fica assim, ó. Eu quis dizer e você quis escutar sobre o capitalismo. Eu vou lhe falar modo de produção, de classes sociais, economia, mercado, e tem muito mais. Lucro assim, o seu objetivo, e você pode crer. As 3 fases dizer que bastaria: comercial, industrial, quem diria, financeiro e informacional. Aí você pode dizer, professor, mas o que o senhor acha? Nós estamos no capitalismo informacional, ou o capitalismo informacional faz parte do capitalismo financeiro? Vamos deixar aqui os economistas, sociólogos, antropólogos, os geógrafos, os historiadores briguem. Quando eles terminarem de discutir, eu digo a minha opinião, né? Eita, professor, o senhor está em cima do muro, não é questão disso, é questão que vamos esperar, porque está uma transição, aí ninguém sabe realmente se poderia já ser considerado como capitalismo informacional. Tá certo? Para outros, continuando a leitura, para outros, no entanto, a globalização não é uma novidade, tendo surgido há séculos. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Então tem a foto aqui, ó, né? A evolução dos transportes tem a ver com a globalização. O transporte, os modais que a gente chama, os transportes de informação e os transportes, né, de mercadorias, pessoas, né? Porque o transporte de informação, eu posso pegar esse vídeo que eu estou fazendo para o nono ano e mandar para alguém lá da China daqui a pouco, né? Então, transporte de informação. Certo? Agora, para mim ir para a China, eu posso pegar um supersônico e chegar em tempo recorde na China, mas ainda vai, mesmo assim, demora muitas horas, já que a China está lá do outro lado do mundo, né? Então, vamos ler o texto. Vamos lá. Acompanhe aí na sua apostila, página 39 ainda, tá? Há poucos anos, uma nova expressão surgiu no firmamento com um brilho tão intenso que ofuscou tudo o que existe ao seu redor. Globalização. Quase por encanto, transformou-se em explicação mágica para todos os fenômenos econômicos e políticos desde o final de século e passou a figurar como obsessão no discurso dos homens de governo, dos empresários, dos analistas e dos jornalistas. Tudo se passa como se, de repente, uma época completamente nova se descortinasse diante da humanidade. Na realidade, o nome mesmo ele surge entre os profissionais de administração e marketing no século XX ainda, certo? Mas nos anos de 1980, tá? A globalização não tem 4 ou 5 anos, mas 400 ou 500. A geografia política do mundo no qual vivemos é fruto desse processo. Se a globalização é a interação entre os homens, esse processo começou realmente muito lá atrás e a consequência dessa interação entre as pessoas modificou espaços. Se você pegar o espaço americano, vamos botar o espaço americano, a parte que corresponde ao Brasil, por exemplo, 1499, tá? 1499, o espaço do Brasil era completamente diferente. Aqui ninguém tinha grandes civilizações indígenas, né? Grandes civilizações nativas, nós tínhamos civilizações que viviam de acordo com a natureza, né? Praticava até algumas mais evoluídas, praticava agricultura de subsistência, certo? Mas não tinha globalização. Eles viviam aqui isolados, tá? Várias tribos viviam isoladas, umas tinham mais contato uns com os outros e tal, mas essa que é a verdade, certo? Então não tinha um processo deles estarem, saber o que está acontecendo lá na Europa, na América do Norte, que ainda não tinha nem o nome de América, na África, na Oceania, não sabia nem que existiam esses lugares, certo?
o espaço ele começa a se modificar intensamente com a chegada do Cabral aqui no Brasil, né? Antes do Cabral, com a chegada do Colombo no continente americano, o espaço começou a ser mudado e essas pessoas que falavam, no caso do Brasil, Tupi-Guarani, né? Tem até uma musiquinha que diz assim: Zahá, Zahá, Azemurangues Purangueté, Zahá, Zahá, Teté, Mué, Louvores a Noé, Zahá, foi Piau, Zahá, que é uma música em Tupi-Guarani. Então eles falavam outra língua. Aí foram obrigados a falar o português, no caso do Brasil, de vários outros lugares o espanhol, e outros lugares holandês, e outro lugar inglês, e outros lugares o francês, tá? Então, começou um processo de aculturação, certo? Então eles deixaram as línguas nativas, até hoje se fala, muitos dialetos no Brasil, claro, mas deixaram em detrimento da língua do dominante, no caso do Brasil, o português. Então isso é a globalização, na forma de pensar, sentir e agir se modificou. Foram obrigados a ser cristãos, então religião se modificou. Foram obrigados a vestir roupa, andar nu era feio. Então a maneira, né, os hábitos foram criados para que a partir da concorrência a gente pudesse ter o telefone, a linha telefônica muito mais barata. Aí veio o pré-pago, você só podia utilizar, mas você só pagava se você ligasse. Ou você pagava antes para poder ligar, acabou seus créditos, pronto, que é o pré-pago. Então isso foi fundamental. E com a evolução do celular, que só se via mesmo para ligar, tinha um bina, né, para você ver quem estava ligando e tal. E vieram, né, começou a utilizar o cristal líquido, cerâmicas avançadas e outras tecnologias no mundo. E o celular foi melhorando, passou você a poder enviar foto na internet via celular, mensagens via celular, e hoje nós temos essa maravilha que é o celular de hoje. Com certeza daqui a 10 anos nós vamos ter uma coisa muito mais intensa em termos de tecnologia para o computador de mão, que é esse celular que nós temos. Tá certo? Então, como são muitas empresas, a gente tem a possibilidade de escolher a empresa que a gente quer e o melhor preço para a gente. Então, a internet ela se populariza e passa a ser um acesso de todos, inclusive da classe mais baixa. Então, a coisa mais democrática que existe é a internet. Tá bom? A gente continua na próxima aula, tá certo? O vídeo já está ficando longo e eu falo mais sobre isso, sobre essa evolução da tecnologia até a gente chegar nos computadores. Os microcomputadores viraram o quê? Computadores portáteis, ou seja, os laptops, ou seja, os notebooks. E claro, hoje em dia o uso é cada vez menor porque o celular já faz tudo, né? O celular já faz tudo. Ok? Vai ver até uma piada na turma do Didi, que o celular dele fazia tudo, menos ligar. Aí também não tá. O celular, a principal função dele é ligar. Beijo pra vocês, vai aparecer a agenda. Cheiro, cheiro, cheiro. Tchau, 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 tchau.